Terremotos, tsunamis, tornados, erupções vulcânicas e furacões são apenas alguns dos lembretes brutais de quão frágil é a nossa existência diante do poder da natureza. Neste mergulho, vamos ver as maiores catástrofes que já assolaram a nossa Terra, eventos que mudaram geografia, ceifaram vidas e gravaram para sempre a assinatura de destruição em nossa história. Fala pessoal, meu nome é Jonathan Cordeiro e você está no canal Radar Misterioso. Hoje vamos ver os 5 maiores desastres naturais que o nosso planeta já viu. Desastres que por onde passaram deixaram um rastro de destruição e caos. Então vem comigo, vamos embarcar nessa incrível história. Então liga o seu radar, sintoniza comigo e vamos descobrir cada um deles. Vem comigo! O terremoto de Changxin ocorreu no dia 23 de janeiro de 1556. Ele foi considerado o terremoto mais mortal da história já registrada. Naquela época, a maioria das pessoas na China não moravam em casas como conhecemos hoje. Elas moravam praticamente em cavernas artificiais. Essas cavernas eram chamadas de yaodongs. Naquela época, o mundo ainda não conhecia muito bem sobre a ciência dos terremotos, da forma que conhecemos hoje. Mas, naquela madrugada fria de janeiro, o solo da China tremeu como nunca antes. O terremoto atingiu uma magnitude estimada de 8,3 da escala Richter. Teve uma área afetada de aproximadamente 840 quilômetros. A situação foi tão séria que relatos da época mostram que a Terra chegou a se abrir em fissuras de até 20 metros em determinados pontos. Em alguns lugares, o solo se elevou como ondas do mar e arrastou vilarejos inteiros. As montanhas que cercavam a região foram completamente dizimadas. Esse terremoto foi tão devastador que estima-se que o número de mortos durante o acontecido tenha chegado a 830 mil pessoas. Estudos dizem que o terremoto durou aproximadamente 15 segundos. 15 segundos foi o tempo que levou uma das maiores catástrofes já vistas pela humanidade. O terremoto de Changxin é considerado até hoje o maior desastre natural da história da humanidade, onde o maior número de vidas, infelizmente, foi ceifado. No dia 26 de dezembro de 2004, aconteceu um dos maiores tsunamis já registrados. Enquanto muitos ainda descansavam das festas de Natal, algo terrível aconteceu no meio do Oceano Índico. As placas tectônicas que ficam sobre o Oceano Índico começaram a realizar movimento, gerando assim um grande terremoto no fundo do oceano. Esse terremoto, galera, alcançou uma magnitude de grau 9,1 na escala Richter. Isso gerou um dos tsunamis mais mortais da história moderna. As ondas gigantescas causadas por esse terremoto no fundo do oceano atingiram a marca de 50 metros de altura. Essa onda foi tão grande que ela atingiu a costa de 16 países em 3 continentes diferentes. Uma vez gerado o tsunami, ele se irradiou em todas as direções e logo 20 minutos depois do seu início, ele atingiu a costa da Indonésia, com ondas que chegavam a 51 metros de altura. As ondas e os detritos varreram casas, edifícios e toda a infraestrutura que existia. Os serviços básicos foram totalmente interrompidos. As ondas colossais continuaram a percorrer o Oceano Pacífico. Depois de percorrer por 7 horas, a mais de 5.000 quilômetros de distância, elas atingiram a costa da África.
mais precisamente na costa nordeste da Somália. Lá, as ondas alcançaram uma altura de aproximadamente 9 metros, com um impacto um pouco menor, mas mesmo assim devastador. Estimativas indicam que cerca de quase 2 milhões de pessoas ficaram desabrigadas e mais de 225 mil pessoas foram mortas ou desapareceram nesse tsunami, tornando ele o mais mortal da história. Agora, galera, um fato extremamente curioso. O impacto causado por esse tsunami foi tão grande, mas tão grande, que estudiosos afirmam que a Terra oscilou seu eixo em cerca de 2,5 centímetros. Isso causou o encurtamento de alguns dias em microsegundos. Após esse acontecido, galera, o mundo todo se juntou para ajudar as vítimas dessa catástrofe. Foi o maior esforço de humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 14 bilhões de dólares foram arrecadados em doações internacionais para ajudar. O evento se tornou um marco no entendimento global sobre tsunamis e a necessidade de estar preparado para eles novamente. Imagine um vulcão tão poderoso que a sua fúria foi sentida em todo o planeta. Localizado na Indonésia, mais especificamente na ilha de Sumbawa, existe um vulcão chamado Tamborá. Esse vulcão protagonizou um dos acontecimentos mais marcantes da história da humanidade. Isso, galera, porque em 10 de abril de 1815, o Monte Tamborá explodiu e o mundo jamais seria o mesmo. Sua explosão foi considerada uma das maiores dos últimos 1500 anos. O som causado pela explosão foi tão alto que pôde ser ouvido a uma distância de aproximadamente 2.600 quilômetros. A erupção do Tamborá foi tão grande e tão intensa que a atividade vulcânica permaneceu ativa durante 4 meses seguidos. A erupção foi classificada como VEI-7. É o índice de explosividade vulcânica, uma das maiores já registradas. A erupção liberou milhões de toneladas de cinzas na atmosfera, poeira e ácido sulfúrico. Estima-se que foram expelidos mais de 160 mil metros cúbicos de material vulcânico. Com todas essas substâncias jogadas na atmosfera, formou-se então uma camada que bloqueava os raios solares que incidiam na Terra. Com os raios solares bloqueados, a Terra começou a perder temperatura. Esse feito, galera, fez com que a temperatura do planeta diminuísse em aproximadamente 3 graus Celsius, principalmente nos meses de junho, julho e agosto, período de verão no hemisfério norte, fazendo com que 1816 fosse chamado de o Ano Sem Verão. Estima-se que aproximadamente 71 mil pessoas morreram direta ou indiretamente com a erupção do Tamborá. Galerinha, e se você tá aqui até agora e tá achando o conteúdo bacana, então dá aquela força pro canal. Caso você não seja inscrito, já clica aqui naquele botãozinho de se inscrever, e se acha que o conteúdo está sendo bem instrutivo, bem bacana, deixa aquele like que ajuda muito na divulgação do canal para que mais conteúdos cheguem até você, ok? Vamos continuar essa história? Então vem comigo! O ano era 2005 e os Estados Unidos estava prestes a ter a sua história mudada. Um país que é marcado por mostrar ao mundo toda a sua força física e tecnológica estava prestes a receber um dos maiores furacões que o país já viu. Seria a natureza mostrando toda a sua força. No dia 23 de agosto, uma depressão tropical surgiu nas Bahamas. Até aí, nada fora do comum. Porém, conforme a massa se desenvolvia e crescia, os pesquisadores começaram a ver que ela estava crescendo além do normal. Ali, pessoal, já era o anúncio
de que algo grande estava para acontecer. Em poucos dias, galera, aquela tempestade evoluiu para um furacão de categoria 5, a mais alta da escala Saffir-Simpson, com ventos, pessoal, que chegaram a impressionantes 280 km por hora, uma força da natureza tão devastadora e decidida a destruir tudo pelo seu caminho, avançando sem piedade. Os pesquisadores então deram o nome de Furacão Katrina. O primeiro local que ele atingiu foi o estado da Flórida, matando 9 pessoas e causando inundações por toda parte. Mas o pior ainda estava por vir. No dia 29 de agosto de 2005, ele atingiu o estado da Louisiana e principalmente a histórica cidade de Nova Orleans. E foi aí que o verdadeiro inferno começou. Apesar do furacão ter enfraquecido para um categoria 3 ao tocar a costa, o estrago ainda assim foi imenso. Cerca de 80% da cidade ficou submersa. Estima-se que mais de 1.800 pessoas morreram durante a passagem do Katrina e centenas de milhares ficaram desalojadas. O prejuízo estimado ficou em 125 bilhões de dólares, tornando assim o Katrina o desastre natural mais caro da história dos Estados Unidos. O Katrina arrasou parte do Mississippi e do Alabama, deixando rastros de destruição por mais de 160 quilômetros ao longo da costa. O Katrina ainda gerou tornados nos estados da Geórgia, Pensilvânia e Ohio. As imagens aéreas de Nova Orleans submersas ainda rodam o mundo todo e se tornaram símbolo do colapso urbano durante um desastre climático. Localizada no coração do Caribe, existe uma pequena ilha chamada Martinica. Nessa ilha existe uma pequena cidade chamada de Saint-Pierre, conhecida como a Paris das Antilhas. Com cerca de 30 mil habitantes, a cidade era o centro cultural e econômico da ilha. Mas, no dia 8 de maio de 1902, algo terrível estava prestes a acontecer e mudar tudo. O Monte Pelé, um vulcão aparentemente adormecido, estava prestes a acordar da forma mais devastadora possível. Poucos dias antes, a montanha começou a expelir fumaças e cinzas no céu. Apesar dos sinais, as autoridades tranquilizaram a população, dizendo que não precisavam se preocupar. Afinal, o vulcão não entrava em erupção há mais de 200 anos. Galera, mas o que ninguém gostaria, infelizmente, estava prestes a acontecer. Na manhã do dia 8 de maio, uma mistura letal de gases superaquecidos, rochas e cinzas desceu do vulcão a uma velocidade de 160 km por hora. A temperatura atingida por esses elementos chegou a mais de 1000 graus Celsius e em menos de 3 minutos a cidade de Saint-Pierre foi completamente obliterada. A cidade foi reduzida a ruínas. Cerca de 29 mil pessoas morreram instantaneamente. A erupção do Monte Pelé foi uma das mais mortais do século XX. Essa tragédia ficou conhecida como a Pompeia do Caribe e é um lembrete brutal de como a natureza pode transformar paraísos tropicais em cenários apocalípticos num piscar de olhos. Galera, e chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. O que você achou? Gostou? Já tinha ouvido falar de todos esses desastres naturais? Tinha noção de quantas pessoas realmente morreram em cada um deles? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história. É claro que existem inúmeros outros desastres naturais que já aconteceram. Caso você tenha gostado e quer uma parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários para a gente saber o que você achou. E lembrando, se você não é inscrito, já tasca o dedo aqui no botão de se inscrever e se gostou,
deixa aquele like que ajuda muito na divulgação do canal e que mais vídeos cheguem até você, ok? Então lembrando também que toda semana tem vídeo novo saindo aqui no canal, beleza? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!